Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos. E eu vou pedir agora para vocês se levantarem, para que nós possamos orar. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, por este domingo. Obrigada, Senhor, porque iniciamos mais um ano em Tua casa, te adorando, engrandecendo o Teu nome. Que nós possamos estar aqui, Senhor, para te louvar, que nós possamos ser livres. E assim, Senhor, nós te entregamos, Pai, este culto, nós te entregamos, Senhor, este louvor, que nós possamos, Senhor, sentir a Tua presença. E assim, Pai, nós te agradecemos, meu Deus. Amém. Boa noite, amada igreja. Vamos adorar e exaltar, louvar o nome daquele Deus Todo-Poderoso, nosso Deus que vive e reina para todo sempre. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. E antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselho nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus, eu vou me assentar em sua mesa e comer até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Eu vou buscar conselho nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus, eu vou me assentar em sua mesa e comer até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo que eu fizer nessa vida eu verei prosperar. E tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar, prosperar. E tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Aleluia! Quando estamos plantados junto a ribeiros de águas, na presença do Senhor, nós vemos as coisas prosperar nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar adorando e exaltando o nome do Senhor. Agindo Deus, quem pode impedir? Ninguém. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não temas, não temas, não temas, não temas. Oh, aleluia, nós te exaltamos, Senhor. Em ti nós somos mais que vencedores. Agindo Deus, quem impedirá?
seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória a ti, ó Rei dos Reis. Aleluia. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno Tu és digno do meu louvor. do meu louvor. Vou seguir-te, Vou seguir-te, vou ouvir-te vou ouvir-te para sempre. para sempre. Te amarei, Te amarei. vou És o cantar, Rei dos Reis, louvando Deus, ao Deus que és santo, te amando e lhe dando minha vida, meus sonhos. Vou cantar, louvando ao Deus és santo, te amando e lhe dando minha vida, meus sonhos. Príncipe da paz, viverei para o seu louvor. Te exaltamos, Senhor. Tu és santo, Senhor. Declare conosco. Tu és santo, Tu és santo, Poderoso, poderoso. Tu és digno Tu és digno do meu louvor. do meu louvor. Eu vou seguir-te, Vou seguir-te, vou ouvir-te vou ouvir-te para sempre. para sempre. Te amarei, Te amarei. vou cantar, Os reis, louvando poderoso Deus, ao Deus que és santo, te amando e lhe dando minha vida e meus sonhos. Vou cantar e louvando ao Deus que és santo, te amando e lhe dando minha vida, meus sonhos. Príncipe da paz, viverei para o seu louvor. Eu vou cantando, louvando ao Deus que és santo, te amando e lhe dando minha vida, meus sonhos. Vou cantar, ao Deus que és santo, te amando e lhe dando minha vida, meus sonhos. Príncipe da paz, viverei para o seu louvor. Príncipe da paz, viverei para o seu louvor. Aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Ele é o Senhor. Nós te exaltamos, Rei dos Reis. Tu és poderoso. Enviou seu Filho amado para morrer por nós.
mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente e peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor, aumenta o fogo em nós.
Teu amor, ó Deus. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia e que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só o Senhor tem o que dar vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Dependente de ti totalmente, Senhor. Respiramos porque tu nos deste o fôlego de vida, ó Deus. Sou dependente para viver, para correr, para ser, para ter, para ver, para sentir, para saber, para andar, para parar, para louvar, exaltar, glorificar o seu nome. Eu sou dependente para ir, para vir, para descer, para subir, para falar, para ouvir. Eu sou dependente para chorar, para tocar, para falar o nome dele. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia. Cante. E que nós, a igreja, dependemos de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para
o motivo de todas as coisas, Pai. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor, né? Continuando, agora nós vamos para o nosso momento de dízimo e das ofertas. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por cada dízimo, cada oferta neste local. Nós te agradecemos, Senhor, por aquele que pôde ofertar, por aquele, Senhor, que veio de bom grado, Senhor, à tua casa. Nós também, Senhor, te entregamos aqueles que não estão podendo, aqueles que estão passando por dificuldades, que o Senhor possa vir abençoar neste ano de 2022 e que Ele possa, Senhor, ser fiel à tua casa. Que Ele possa, Senhor, ser fiel a Ti, cumprindo com os Teus mandamentos. E assim, Senhor, nós te agradecemos, meu Deus. Amém. Agora com a ministração da Santa Ceia, o pastor Herbert. A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro. Fazer uma leitura no capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Amém? Diz assim: pois é louvável que por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimento e sofra injustamente. Portanto, que mérito há em ter de suportar castigo recebido porque haveis praticado o mal? Entretanto, se suportais sofrimento quando fazei o bem, isto é digno de louvor diante de Deus. Para essa obra foste chamado, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curado. Afinal, viveis como ovelha desgarrada, porém agora foste convertido ao pastor e bispo de vossas almas. Eu quero deixar, irmãos, o versículo 21, quando o apóstolo Pedro, ele fala: para esta obra foste chamado, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. É os passos de Jesus que temos que seguir. E aqui existe uma grande palavra sobre como viver o Evangelho. Muitas das vezes, o que Cristo quer que nós sigamos os seus passos. E sobre ele está toda a nossa culpa. Foi sobre ele, um homem que não pecou. E por ele nós vivemos. Baixe sua cabeça, irmão. Vamos estar orando. Senhor Deus, obrigado por esse momento. Obrigado, Deus, por começar o ano cultuando ao Senhor nesse primeiro domingo do ano. Senhor Deus, obrigado por tudo que nós podemos te oferecer. Recebe como cheiro suave, Senhor. Pai, nos ensina a viver esse evangelho que tem sido tão desvirtuado. Um evangelho, Senhor, que tem sido pregado onde, Senhor Deus, só há
Senhor a Deus, glórias, Senhor a Deus, onde há, Senhor, tantas, Senhor Pai, chamado, Senhor, a ser como o mundo diz, Senhor. Mas, Senhor, quando nós somos chamados para viver verdadeiramente o Teu Evangelho, Senhor, ele é paradoxo a esse mundo, Deus. Senhor, Deus, nos ajuda a vivermos a Tua palavra verdadeiramente, Senhor. A entender o Teu Evangelho, Senhor. Não esse sensacionalismo que existe aí, mas um Evangelho de consciência, Pai, onde vivamos, Senhor, Deus, e sigamos os passos de Jesus. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém? Nós vamos orar apresentando. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar apresentando o pão e o vinho. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia. Lembrarmos, Senhor, que o Senhor morreu na cruz por nós. E foi lá, Deus, no madeiro que o Senhor, ó Deus, venceu a morte, o inferno e nos perdoou os pecados. Que nós possamos celebrar, Deus, essa nova aliança feita no Teu sangue. E lembrarmos que fomos comprados pelo sangue, Senhor, ó Deus, e não por prata e nem ouro, pelo sangue de Jesus. E, Senhor Deus, venhamos viver como o Senhor nos chama a vivermos. Em nome de Jesus nós te agradecemos e pedimos para que o Senhor abençoe esse pão e esse vinho que vai ser, Senhor, ó Deus, servido como memória do Teu sacrifício e da Tua ressurreição por nós, Deus. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Então, cada bloco vai direcionado às mesas. Os irmãos que foram escalados, os irmãos já podem vir aqui, os irmãos que estão escalados para as mesas, para servirem. Amém? Aí você espera os irmãos higienizar sua mão, tá bom? Eles estão com álcool em gel aí. E aí você pode vir. O bloco daqui para essa mesa, esse bloco daqui para essa mesa, esse. Amém? Seja o centro, seja tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente.
força em receber, levanta a mão. As pessoas que nos visitam são de outra igreja e são batizados, podem nos acompanhar, viu? Então, se você está nos visitando, sinta-se à vontade. Amém? Gracinha, a Elcine ali. Paulo escrevendo no capítulo 11 da sua primeira carta aos Coríntios, ele fala: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu convido, irmãos, a comermos do pão. Senhor, nós te agradecemos pela tua morte, Senhor, por nós, pelo tamanho sacrifício que tu suportou, carregando a cruz, sendo crucificado, Senhor. Obrigado porque no teu corpo, Senhor, nós temos a vida. Foi através, Senhor, das tuas pisaduras que fomos sarados. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou e se entregou por nós. Senhor Deus, que nós possamos viver de acordo com a tua vontade e celebrar, Deus, a vida em nome de Jesus. Amém. Semelhantemente, depois de ceiar, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Eu convido a bebermos todos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Louvado seja, Senhor, por tua vida. O Senhor Deus, pelo teu sacrifício, pelo teu sangue que nos perdoou pecados. Ó Deus, assim como esse suco da vinde, Senhor, que simboliza, Senhor, teu sangue, possa, Senhor Deus, renovar, curar, repreender todo o mal, Pai. Senhor Deus, que a tua vida se faça presente na nossa vida e que vivamos, ó Deus, para ti, para a tua glória. Em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por esse dia, Deus. Que nesse novo ano seja novo em todos os seus aspectos, ó Pai. Que seja, Senhor, sobre as nossas perspectivas, seja um novo caminhar, um novo pensar e um novo agir, Senhor. Assim, Deus, nós te agradecemos. Louvamos a ti, Deus, e essa nova aliança conosco, Senhor. E nós te aguardamos, ó Deus. Esperamos o Senhor no dia em que nós celebraremos, ó Pai, contigo no céu. A ceia, Senhor, a ceia nas bodas do Cordeiro, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja para sempre. Amém e amém. Pastor Pedro. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Jeremias capítulo 3. Versículo 14. 3:14. Todos acharam? Diz assim: o Senhor Deus diz: volte, povo infiel, pois vocês são meus. Eu vou pegar vocês, um de cada cidade e 2 de cada grupo de famílias, e vou levá-los de volta ao monte Sião. Eu darei a vocês líderes que me obedeçam
e eles governarão com sabedoria e inteligência. Então, quando vocês se tornarem um povo numeroso naquela terra, ninguém mais falará a respeito da arca da aliança. Vocês não pensarão mais na arca, nem lembrarão dela, não precisarão dela, nem farão outra. E aí, quando chegar o tempo certo, Jerusalém será chamada de trono do Senhor Deus, e todas as nações se reunirão ali em meu nome. Não farão mais aquilo que os seus corações teimosos e maus mandarem. O povo de Israel se unirá com o de Judá, e eles voltarão juntos da terra do norte, para a terra que dei aos seus antepassados. Vamos orar, queridos. Senhor, fala conosco nesta noite. Que o teu Espírito Santo, que está presente entre nós, como garante a tua palavra, esteja nos ensinando esta palavra tão preciosa e tão rica. E assim, Senhor, que nos tornemos mais e mais sábios segundo os teus olhos. E assim, Senhor, vivamos de um modo que seja agradável a ti. Nos ajude, nos ensine, tire da nossa mente, de nós mesmos, todo bloqueio à tua palavra. E que esta palavra santa encontre em nosso coração um espaço fértil para que possa germinar, crescer e produzir frutos. Faze assim, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, como eu já falei, a palavra de Deus é, sim, extraordinária. Eu leio a Bíblia todo dia. Às vezes, horas de leitura bíblica, de meditação, de estudo, e já estão com... isso já faz uns 40 anos que eu tenho essa disciplina de leitura bíblica. Mas eu fico impressionado como, depois de 40 anos, eu ainda encontro coisa que eu digo assim, como é que estava aí? Eu ainda não tinha notado isso. Eu ainda não tinha percebido isso com tanta clareza. Para você ter ideia, quão profunda é a palavra de Deus e como é de fato um tesouro inesgotável. Então, eu vou começar com o primeiro ponto, que eu já ministrei sobre ele, só comentar. Diz, o Senhor Deus diz para o povo de Israel: volte, povo infiel, pois vocês são meus. E, baseado nesse texto, nós estamos falando sobre pessoas segundo o coração de Deus. Como são elas? Como se comportam? Quais suas prioridades? O que para elas é essencial? E uma das coisas que nós temos aqui nesse versículo 14 é que pessoas segundo o coração de Deus são pessoas capazes de manter para com o Senhor a fidelidade e o senso de propriedade. Fidelidade significa o quê? Se manter firme nas convicções, se manter firme nas alianças, nos compromissos assumidos com o Senhor. Nós fizemos uma aliança com o Senhor. Ele fez uma aliança conosco. Essa aliança foi selada com sangue. E quando se fala de aliança de sangue, para todos os povos, pelo menos do que eu conheço, de história, de antropologia, para todos os povos, uma aliança feita com sangue é a aliança mais séria para o homem. E Deus fez conosco esta aliança, uma aliança feita com sangue. E principalmente, essa aliança é tão séria porque não foi sacrificado, não mais um animal. Agora foi sacrificado o próprio Filho de Deus.
o Deus que se fez carne habitou entre nós e também se sacrificou por nós. Então esta aliança é, como diz o livro de Hebreus, é a superior aliança. É o máximo de comprometimento que nós possamos ter em qualquer tipo de acordo, pacto ou aliança. Porque é uma aliança de sangue. Então, pessoas segundo o coração de Deus são pessoas capazes de manter com o Senhor a fidelidade a esta aliança, aos compromissos assumidos com Ele, e o senso de propriedade. Observe bem, aqui o Senhor chama o povo de Israel de povo meu. Ele diz, vocês são meus. E a gente sabe disso, pelo menos racionalmente. Cantamos uma música baseada no livro de Cantares, ainda que ali não seja igreja e Jesus, nem tampouco nós e a igreja, como alguns irmãos tentam interpretar erroneamente, ainda que ali fale sobre o relacionamento entre o homem e uma mulher, o homem Salomão, e uma das suas esposas chamada Sunamita. Os irmãos espiritualizaram esse livro de Cantares, mas a interpretação feita desse modo é incorreta. Agora, a aplicação, podemos sim fazer a aplicação, porque é verdadeira. Jesus nos chama e nos trata como a noiva dele. Isso está muito claro no Novo Testamento. Portanto, nós pertencemos a ele, mas também ele é o nosso amado. Então isso é muito importante, porque quando a Bíblia declara que nós somos propriedade de Deus, e não só propriedade, a Bíblia fala sobre propriedade exclusiva de Deus. Porque nós podemos ser proprietários de algo comum. Como assim? Eu tenho, por exemplo, um carro. Esse carro é meu e da minha esposa. Eu tenho uma casa. Essa casa é minha, da minha esposa, dos meus filhos. Então você pode ter uma propriedade comum em determinadas coisas. Mas quando o Senhor fala sobre nós como propriedade dele, é muito clara a palavra quando diz que é povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, é dele. Não é prioritariamente, é exclusivamente dele. Você entendeu? Então, ainda que, pensando em termos de relacionamento humano, de casamento, eu sou da Patrícia, Patrícia é minha. Ok, mas isso não é a propriedade exclusiva, porque a Patrícia não é só minha. Ela tem que se doar também para os filhos, ela tem que se doar para Deus, então ela não é exclusivamente minha, mas é minha, assim como eu sou dela. Mas quando se trata de relacionamento com Deus, é uma relação tão íntima, tão profunda e tão séria, que ele usa o termo exclusividade. Tem que ser exclusiva. Tudo mais é secundário. Não pode ser priorizado, nem colocado em paralelo com o Senhor. Portanto, não podemos perder este conceito. Uma pessoa que queira ser alguém segundo o coração de Deus, precisa entender que você tem que ser exclusivamente dele. Você entende isso? Se nós temos que ser exclusivamente dele, significa que ele tem prioridade máxima. Prioridade máxima. Você tem que fazer tudo pensando primeiro nele e depois as demais coisas. Como Jesus ensinou quando comparou a relação com Deus com a nossa relação de necessidades materiais. Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então é esse o sentido de sermos propriedade exclusiva de Deus. E nós temos que entender, somos propriedade do Senhor. E quem define o que há de ser feito com esta propriedade é o dono dela. Ok? Só o dono
desta propriedade pode decidir o que há de ser feito com esta propriedade. Amém? Não somos de nós mesmos, somos de Deus. Em segundo lugar, ainda nesse versículo, diz assim, o Senhor diz assim, eu vou pegar vocês e vou levá-los de volta ao Monte Sião. Qual a lição que nós queremos compartilhar com você aqui? A aplicação. Em primeiro lugar, é importante nós entendermos o que é o Monte Sião. Nós não falamos muito sobre o Monte Sião. Não sei em algumas músicas e falamos sem nem saber o que tem a ver o Monte Sião com a nossa vida espiritual. O Monte Sião, na verdade, é um monte que está na região de Jerusalém e ele tem um sentido espiritual assim magnífico. Se você pegar uma enciclopédia bíblica e procurar lá Monte Sião, você vai ver quantas coisas gloriosas aconteceu ali naquele monte. E por isso ele se tornou o símbolo ou um símbolo de espiritualidade e de comunhão com Deus. Então quando o Senhor diz, eu vou pegar vocês e vou levá-los de volta ao Monte Sião, está nos falando aqui que uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa capaz de retornar ao lugar de adoração. Por quê? Porque o Monte Sião é o lugar de adoração. Interessante, eu observo que a maioria dos cristãos fala mais e entende mais o significado do Monte Sinai do que do Monte Sião. E eu quero que você entenda, vou mencionar aqui apenas uns 2 ou 3 pontos. O Monte Sião, foi o que aconteceu lá que tornou o Monte Sião tão significativo. Jerusalém, nós sabemos que se tornou símbolo da cidade eterna, o lugar onde nós vamos morar para sempre. Estão conscientes disso, né? Jerusalém é a cidade santa, a cidade de Deus, o lugar onde vamos morar para sempre. Ela tem a ver com o reinado do Messias, o reinado do Cristo. Mas eu quero que você saiba que o Monte Sião está em Jerusalém. Portanto, o Monte Sião é algumas vezes usado na Bíblia com o mesmo sentido ou a mesma referência à cidade de Jerusalém. Outra coisa, o Monte Sião, ele é o mesmo Monte Moriá. Nós sabemos o que aconteceu no Monte Moriá. Foi onde Abraão ofereceu, ou pelo menos pretendia, conforme a ordem de Deus, ofereceu seu único filho ao Senhor, no Monte Moriá. Foi nesse monte também, inclusive dizem que a pedra sobre a qual Abraão iria sacrificar o seu filho Isaque, ainda está lá, é uma pedra permanente, mas hoje essa parte não é propriedade de Israel. Hoje se encontra lá no Monte Sião, ou nesse lugar de sacrifício de Isaque, que seria o sacrifício de Isaque, se encontra hoje uma mesquita. O templo de Salomão foi também construído neste lugar, que nós chamamos de Monte Sião. Então, Monte Sião é um lugar que simboliza o espaço geográfico, o contexto geográfico de uma profunda comunhão e compromisso com Deus. Então, quando o Senhor diz aqui, no livro de Jeremias, eu vou pegar vocês e vou levá-los de volta ao Monte Sião, ele está dizendo, e podemos tirar como lição para a nossa vida, o seguinte princípio: pessoas segundo o coração de Deus, elas são capazes de retornar ao lugar da verdadeira adoração. É impressionante como hoje as pessoas têm desvalorizado o templo, com exceção dos cristãos católicos. Eu acho que eles ainda mantêm essa... Eu já deixei de ser católico fazem mais de 40 anos, mas eu acho que eles ainda mantêm essa cultura do templo.
Mas nós cristãos evangélicos, ou esqueci agora a palavra, protestantes, nós não temos essa cultura templária. Nós fomos para o outro extremo. Parece que já temos a presença do Espírito Santo, portanto o templo não vale nada. É apenas tijolo, concreto ou uma coisa onde nós adoramos a Deus. Esse conceito está totalmente errado conforme as Escrituras. Já ensinei aqui que Jesus valorizava o templo de um modo tão precioso que ele só deixou de ministrar no templo quando ele não podia em razão das perseguições que ele sofria. Mas Jesus era sempre encontrado no templo, meditando, ensinando, curando, adorando, lendo as Escrituras. Então Jesus nunca nos repassou a ideia de que, uma vez que nós agora somos o templo vivo do Espírito Santo, não precisamos mais do templo físico, mas, conforme os ensinamentos dos apóstolos e do próprio Jesus e dos profetas, o templo tem sim um significado espiritual e importantíssimo no nosso processo de relacionamento com Deus. Então, queridos, nós precisamos entender, e eu acho interessante, vamos para uma questão bem prática. Eu ainda não conheço, nesses 40 anos como crente evangélico, eu ainda não vi um cristão que se afastou do templo físico e permaneceu fiel como templo humano. Você conhece alguém que disse assim: eu não vou para a igreja nenhuma, eu adoro Deus na minha casa, porque Deus está em todo canto e, portanto, eu não preciso de igreja? Eu não conheço pessoas que optaram por essa postura em relação ao templo e que permaneçam de fato fiéis a Deus. Quando você vai avaliar, no mínimo, elas têm uma fé imatura. Elas têm uma fé que não foi devida ou adequadamente desenvolvida. Por quê? Porque o templo é lugar de aprendizagem, é lugar de ensino, de meditação, de reflexão. Irmãos, quase sempre, saiu do templo, abandonou a casa de Deus, sai da presença de Deus. Até porque você está lá fora, sem esses momentos aqui de recarregar as baterias espirituais, é uma luta extremamente desigual. E você perde terrivelmente feio. Porque o inimigo de todos os modos vai lhe atacar quando você está longe da casa do Senhor. E por isso ele faz de tudo para que você se mantenha distante da casa do Senhor, inclusive propagando conceitos errados como esse, que alguns cristãos têm hoje, de que o templo não é mais essencial, porque nós já somos templo do Espírito Santo. E isso não tem um respaldo bíblico genuíno, autêntico. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com você, no versículo 15, diz: eu darei a vocês líderes que me obedeçam, e eles governarão com sabedoria e inteligência. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com você, sobre pessoas que realmente são ou querem ser segundo o coração de vocês, é que estas pessoas se tornam pessoas capazes de obedecer a Deus em tudo. E também são capazes de reconhecer e de honrar os líderes que Deus escolheu para fazer a sua obra. Você entendeu? Muitas vezes nós nos deparamos com cristãos que dizem assim, inclusive usam textos bíblicos de uma forma extremamente mal interpretada. Usam textos bíblicos quando dizem assim: Jesus disse que nós não devemos ter nenhum líder. Há um texto que o Senhor diz: a ninguém chame como líder ou como pai, porque só há um pai e só há um líder, que é Deus. Mas esse texto está mal interpretado, porque senão nós teríamos uma contradição.
chega lá na frente, Paulo vai falar sobre a necessidade de líderes. Paulo aconselha Timóteo a escolher líderes sábios. O Senhor também orienta ele, e Paulo dá às igrejas também orientação sobre que tipo de pessoa deve ser escolhida para ser líder. E eu já ouvi inclusive um pastor pregando dizendo que não existe a palavra líder na igreja. Aliás, na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, não existe a palavra líder. Isso aí para mim não tem respaldo não. Eu não entendo de grego, não aprendi grego e não quero aprender, porque a gente lê a Bíblia em português e ainda entende errado. Imagine quem vai para o grego, que é uma língua que nem existe mais. Então, mas não, esse conceito está totalmente errado. Mas veja bem, no versículo 15 ele diz: eu darei a vocês líderes que me obedeçam. Pessoas segundo o coração de Deus. São pessoas capazes de obedecerem a Deus em tudo. E quando eu digo capaz, não é que haja em você uma habilidade nata para obedecer a Deus em tudo. Nós não temos uma habilidade nata de obediência. Nós somos desobedientes desde que nascemos. Desde que nascemos, nós temos dificuldade para obedecer. Nós priorizamos os instintos, os prazeres, mas não a obediência. E a obediência é uma das regras básicas para que possamos ter uma vida que seja de fato agradável a Deus. Então, meus queridos, nós precisamos entender isso. Quando o povo de Deus leva a sério os seus ensinamentos, o Senhor concede a nós líderes sábios, líderes comprometidos com Deus. E às vezes eu fico pensando, eu acho que não dá para a gente saber o que é que vem primeiro. Eu não sei dizer, apesar do tempo de experiência e de convivência com a igreja, eu não sei dizer se uma igreja obediente tem como recompensa líderes bons e obedientes também, ou se são líderes obedientes que pela bênção de Deus produzem também igrejas e irmãos que são submissos e obedientes. Eu acho que é algo assim tão conectado que não dá para saber onde começa um e onde termina o outro. Quem vem primeiro ou quem vem depois. Mas eu vejo o seguinte: existe uma profunda relação entre líderes obedientes e um povo obediente. Agora, é impossível haver convivência entre um líder obediente com um povo desobediente, ou um povo obediente com líderes desobedientes. Isso não vai funcionar. Esse tipo de comunidade ou igreja, em algum momento, papoca. Em algum momento, ela vai se estraçalhar, ela vai deixar de existir, ou no mínimo, ela vai perder totalmente a noção de espiritualidade e de comunhão com Deus. Então, nós precisamos pensar nas duas coisas. No versículo 15, ainda na parte B, o Senhor fala sobre líderes que governarão com sabedoria e inteligência. Os dois pontos estão relacionados. Pessoas segundo o coração de Deus são pessoas capazes de dar ao Senhor um culto racional. Observe bem que ele fala aqui sobre líderes que governarão com sabedoria e inteligência. Não governarão segundo as emoções, segundo suas próprias vontades, segundo os seus conceitos ou os seus propósitos. Não. Eles irão conduzir a igreja, eles irão liderar a igreja conforme os preceitos de Deus, a sabedoria de Deus, e é por isso que líderes obedientes abençoam a igreja. Agora, queridos, como é maravilhoso ver líderes obedientes liderando igrejas obedientes, um povo obediente. Porque aí, querido, é a mistura perfeita. Uma igreja assim, Satanás, se conseguir derrotar, ele vai ter muito trabalho. É tudo o que o diabo não quer. É ter líderes obedientes conduzindo igrejas obedientes.
porque aí você vai ter um exército quase que invencível. Há de ser uma igreja de um impacto extraordinário no mundo espiritual. Tem um livro que se chama Uma Igreja de Grande Impacto, e escrito por um homem de Deus, mas assim, ele trabalha muito a questão de princípios de administração de igreja. Mas por mais que nós usemos todas as regras e princípios de administração de igreja, quando você tem um líder que leva Deus a sério, mas uma igreja que não quer se submeter, uma igreja que não quer se deixar tratar, que não quer se deixar conduzir, isso é terrível. No livro de Hebreus, o apóstolo Paulo diz o seguinte: obedecei aos vossos líderes para que eles possam realizar o trabalho deles da melhor maneira possível e que eles façam isso sem constrangimento, sem tristeza, porque se eles trabalharem com tristeza ou constrangimento, isso não fará a vocês bem nenhum. É claro. Você concorda comigo? Você imagine, eu já conheci pessoas assim, pastores assim. Você imagine um pastor hiper dedicado, que está tentando fazer a obra de Deus com zelo, que está tentando conduzir o povo de Deus ao auge da espiritualidade, ao padrão mínimo, pelo menos, da vontade de Deus. E rapaz, a igreja resiste, a igreja trava, a igreja emperra, a igreja não quer realmente sair do canto, ou seja, não motiva. Às vezes, me encontro com alguns pastores e interessante, olha bem esse ponto, como é interessante. Eles perguntam às vezes: pastor, como é que é o pessoal lá do louvor da sua igreja? Porque existe uma ideia que infelizmente é verdadeira, que um dos grupos dentro da igreja que mais dá trabalho para os pastores é exatamente o pessoal do louvor. Vocês acreditam nisso? Porque quase sempre o culto que nós fazemos no culto, nós temos dois referenciais principais. É claro que inúmeras pessoas cooperam para que um culto seja abençoado. Desde a pessoa que varreu, que passou o pano no templo, na igreja, limpou as coisas, limpou o banheiro, aos da recepção, da segurança, do estacionamento. Todas essas pessoas cooperam para que nós tenhamos um momento de adoração a Deus abençoado. Mas, ainda que tenha tudo isso, se não tiver um bom ministério de louvor, a igreja desmotiva. E ainda que tenha um ministério de louvor magnífico, mas o pastor não é pastor, não prega que preste, o pessoal termina o louvor, começa a sair. Eu já vi igrejas assim, começa a ir embora. Terminou o louvor, começa a ir embora. E aquelas igrejas que o louvor não é bom, a igreja está vazia e os irmãos começam a chegar na hora que o louvor está terminando. Porque ele vem só mesmo para ouvir a pregação. E então vai embora. Não, você concorda comigo que isso não é bom? Não é sadio? Não é o ideal? Portanto, deve haver uma perfeita harmonia entre os que lideram e os que executam o trabalho de Deus. Mas esses pastores às vezes vêm falar, e eu percebo uma tristeza tão grande na voz deles. Ô, meu irmão, rapaz, pois faz anos que eu tento melhorar o louvor da minha igreja e não consigo. É o pessoal que mais me dá trabalho. E eu fico pensando, poxa vida, como é difícil, é complicado isso. Graças a Deus, nós temos hoje uma equipe de louvor, um ministério de louvor equilibrado. Eu considero equilibrado. São perfeitos? Nunca, longe disso. Eu também não sou. Nem posso exigir isso. Mas pelo menos não acontece como a gente vê aí igrejas em que o pessoal do ministério de louvor está em adultério, está em fornicação. Isso já aconteceu aqui no passado, infelizmente. Quando eu cheguei aqui era assim. O cara terminava de tocar e ia se encontrar com a outra ali na esquina.
Mas não é para ser assim, queridos. O que realmente Deus quer é líderes, uma igreja em que haja líderes que ministram, que lideram, que conduzem com sabedoria e com inteligência, mas que haja também pessoas que tenham esse coração de servo, capaz de obedecer, capaz de ter no coração esse desejo de fazer sempre o melhor para Deus. Então, é essa harmonia que leva a igreja realmente a esse lugar de bênção e que torna a igreja uma igreja ungida, uma igreja forte, uma igreja poderosa e uma igreja que atrai pessoas, porque elas encontram ali a presença do Senhor, porque a presença do Senhor se torna algo especial em igrejas assim. Portanto, queridos, é necessário que nós entendamos isso. Líderes que governem a igreja com sabedoria e inteligência, capazes de oferecer a Deus, como diz Romanos 12, um culto racional. Mas quando eu falo racional, aliás, quem fala é a Bíblia, no capítulo 12, está fazendo aqui um contraponto com o irracional. E o irracional, o que seria? Aquilo que não é racional, o contrário de racional, é aquela coisa simplesmente emotiva, artística, onde você não tem a execução de um ato divino e agradável a Deus. Você tem uma apresentação, uma performance. E você pode ter grupos magníficos, maravilhosos, que atraem pessoas, mas não apresenta ali nenhum sinal de espiritualidade. Você pode ter um louvor supostamente perfeito, tecnicamente perfeito, pensando em termos musicais, não cometem nenhuma falha, está tudo em plena harmonia, e ainda assim não ser um culto ou um grupo de louvor agradável a Deus. Por quê? Porque não é racional. Primeiro, não estão obedecendo à palavra de Deus como deveria. Segundo, muitas vezes fazem o que fazem só para despertar emotividade. E aí não vai. Ainda que essa coisa de culto não racional é muito comum nas nossas vigílias, principalmente no meio do povo pentecostal. Por quê? Porque nós, os pentecostais, temos uma tendência muito grande de buscar, não é espiritualidade, mas vou usar essa palavra aqui, de vez em quando eu fabrico as palavras. Eu nem sei se tem essa palavra no dicionário, mas vou usá-la e vocês não vão ter dificuldade de entender. Às vezes o objetivo não é espiritualidade, é sensacionalidade. E na verdade a palavra é sensacionalismo. O que é sensacionalismo? É uma palavra derivada de outra. Qual a outra palavra? Sensação. E o que é sensação? Tem a ver com sentimento, aquilo que eu sinto. Você chega no culto e aí você assiste, você participa, hoje eu senti uma coisa tão boa, e por causa do que você sentiu, você acha que foi um culto agradável a Deus. Não é porque você sentiu que esse culto foi agradável a Deus. Para ele ser agradável a Deus, ele tem que estar dentro dos padrões de Deus. Amém? Não é apenas baseado na sensação humana, mas é baseado na direção, na presença, no mover do Espírito, que nem sempre é sensacional. Às vezes o mover do Espírito é extremamente constrangedor. Não sei se você está entendendo isso. Deixa eu ajudar. Se fala muito sobre avivamento. As igrejas buscam avivamento. Toda igreja que leva Deus a sério fala sobre avivamento. E a gente sempre pensa assim, o avivamento é o ápice da espiritualidade de uma igreja. Mas o que é que a gente entende como avivamento? Nós entendemos que uma igreja avivada é uma igreja que bate palmas, uma igreja que tem liberdade, uma igreja que canta bem, uma igreja que não é travada, não tem preconceito com os instrumentos, usa todo instrumento, usa a bateria, porque eu não sei se vocês sabem, tem igreja que eles consideram a bateria uma coisa mundana, profana, que não era para ser usado no culto. Então,
a gente entende uma igreja renovada, uma igreja que realmente está passando por um avivamento, essa igreja onde os irmãos se levantam, dançam, pulam e toda aquela coisa extremamente sensacional. Vou usar essa palavra. Mas às vezes o sensacional tem como origem o sensacionalismo e não a ação do Espírito Santo. Porque nem sempre a ação do Espírito Santo é sensacional. Às vezes a ação do Espírito Santo é constrangedora. O que eu quero dizer com isso? É que, às vezes, quando o Espírito Santo realmente se faz presente na vida da gente, ele nos coloca em situação difícil. Vou contar uma história. Um irmão, mas quando eu digo história não é inventada não. Isso eu vi em um livro, numa biografia de um servo de Deus. O irmão saiu da Inglaterra, estava indo lá para, não lembro se era África ou acho que era África, para pregar. E aí, dentro do navio, no percurso, tinha um grupo de irmãos lá, pentecostais, e esses irmãos fizeram assim aquele culto sensacional. Aquele culto que a gente gostaria que houvesse sempre nas nossas igrejas, ainda que a gente não faça por onde. Aí ele participou daquele culto e ele era uma pessoa assim muito, aquilo que a gente chama no meio evangélico de tradicional. Ele era assim aquela pessoa assim que não deixava as emoções irem além da sua cultura. E aí esse irmão ficou curioso, foi assistir o culto. E durante esse culto, ele viu de tudo. Os irmãos choravam, os irmãos gritavam, os irmãos caíam no riso, os irmãos corriam para um lado, corriam para o outro, os irmãos subiam nos bancos, e aquela coisa toda, isso em um navio, né? O navio estava indo da Inglaterra para a África. E aí ele viu tudo isso. E ele viu irmãos falando em línguas, aquela coisa, uma língua que ninguém entendia, e ele pensou assim, ele é um cara muito culto, ele trabalhava com tradução de Bíblia também, ele muito culto, e ele pensou, que coisa estranha é essa? Que língua estranha, que palavras estranhas são essas? Acho que esse povo está louco. Mas ao mesmo tempo ele sentia um constrangimento no coração dele. E uma voz que dizia a ele, você está indo fazer minha obra, mas você não está preparado. E ele diz, como assim? Sou missiólogo, fiz curso, fiz treinamento. Como assim não estou preparado? E aí aquela voz disse, você não tem unção. E aquilo ali foi incomodando a ele. Ele saiu daquele culto com aquele pensamento e ao mesmo tempo aquele desejo, Senhor, se isso aí é teu poder, é tua presença, é teu agir, eu também quero. E aí naquele momento no culto, nessa parte no salão de recepção, esse culto aconteceu no salão de recepção do navio. Então, naquele momento ele soube que aquilo ali era o batismo com o Espírito Santo. E ele disse, Senhor, eu quero essa experiência, eu quero esse poder. Ele saiu do culto, foi para o quarto dele lá, e ele ficou naquela angústia, Senhor, eu quero esse poder. E ele ia para um lado, ia para o outro e andava, Senhor, eu preciso disso, eu estou desqualificado para fazer a tua obra, tu já me disseste, eu sei que o teu Espírito está falando, eu quero esse poder. E ele pediu, e aí, de repente, uma voz na cabecinha dele disse, sobe na cadeira. E ele se lembrou dos irmãos na hora do culto, lá no salão de recepção do navio, os irmãos subindo na cadeira, aquela coisa toda, que ele achou muito estranho, para que isso? Não precisa disso. Mas quando ele chegou no camarote dele, que começou a orar, aí ele disse, Senhor, eu quero teu poder, eu estou indo para uma obra difícil e eu preciso do teu poder. E a voz dizia, sobe na cadeira. E ele, o que tem a ver subir numa cadeira? O que tem isso? Onde é que tem isso na Bíblia? Não existe na Bíblia, para que eu vou subir numa cadeira? Ele disse, é loucura da minha cabeça, não é Deus não. Mas a voz persistiu, sobe na cadeira. Eu sei que ele resistiu à voz, até que chegou um momento que ele não conseguia se render, não sentia a presença de Deus, ele não conseguia receber aquele poder que os irmãos no culto estavam expressando, falaram sobre ele e disseram, recebemos o poder de Deus, mas ele nada, ele se sentia seco. E a voz dizia, você não está preparado para fazer a minha obra.
Até que chegou uma hora, aquela voz insistindo e dizia, sobe na cadeira. Ele dizia, não precisa disso, sobe na cadeira. Até que ele disse, Senhor, eu subo. E ele subiu na cadeira, começou a chorar. E na hora que ele subiu na cadeira, desceu um poder do Espírito de Deus sobre ele. Uma unção que ele nunca imaginou, nem sabia que existia. E ele começou a falar em mistérios, falar outras línguas. Mas tudo aconteceu depois que ele subiu na cadeira. Mas onde é que diz na Bíblia que precisa subir numa cadeira para ser visitado pelo poder do Espírito Santo? Em canto nenhum. Por isso é que eu digo que às vezes esse mover de Deus, esse agir de Deus, esse avivamento que a gente deseja, ele não é sempre sensacional. Às vezes ele é constrangedor. Eu já vi gente chorando, com a maquiagem toda lambuzada, os olhos todos cheios d'água, e os cílios postiços caindo, e o batom todo melado, melecado, desmanchado, porque a irmã chegou toda madame, mas aí Deus resolveu fazer uma manifestação. Naquele dia na igreja, o poder dele desceu de um modo sobrenatural, e o povo chorava que não se controlava, e isso constrange. Você concorda comigo? Isso constrange. Eu já vi gente que caiu no chão e ao invés de sentar na cadeira ou subir na cadeira, ele se meteu debaixo da cadeira e ele gritava, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim. Eu vi algo assim lá no Paraná, numa igreja, depois do agir de Deus. Então é isso que eu quero dizer para você, que esse culto, que esses líderes que dirigem com sabedoria e inteligência, diz respeito a um culto racional, mas o racional não confunda com o intelectual, não é o racional humano, é o racional de Deus. E a maneira de Deus pensar não é igual à nossa, ele diz isso muito claramente. Ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. E ele deixa bem claro que muitas vezes o que nós pensamos não tem nada a ver com aquilo que ele pensou, o que ele pretendeu para nós. E às vezes quando a gente espera que Deus faça algo sensacional na nossa vida, ele faz algo constrangedor. De repente você está toda maquiada, todo penteado, de paletó, você está no chão chorando, você está se lambuzando. E você, depois, quando aquilo passa, você se levanta morto de vergonha e diz, meu Deus, como é que eu fiz tudo isso? Então eu não estou falando aqui de uma racionalidade humana. A Bíblia não fala sobre essa racionalidade humana. Mas não existe na Bíblia, por outro lado, essa coisa de que todo culto abençoado, ungido, ele tem que estar voltado para as sensações. Não. Às vezes nos obriga a uma reflexão, a uma análise de vida fria e calculista. Espera aí, isso aí que o pastor está falando, eu não tenho, nunca aconteceu comigo. E eu estou precisando, e eu quero. Às vezes você tem que fazer uma análise racional, e você chegar à conclusão que você está totalmente fora do padrão de Deus, que você ainda não teve uma experiência legitimada por Deus, que você ainda não teve uma experiência em que Deus selou você, que Ele colocou o anel dele de selar. E você sabe que, ainda que você tema a Deus e tenha uma experiência genuína com Deus, falta o poder de Deus, o sobrenatural de Deus na sua vida. Mas isso é resultado de um processo mental. Não é apenas uma experiência sobrenatural ou sensacional que você se treme, que você chora e que você sorri e você pensa, Deus já completou a obra e eu estou completo. Não, não é assim. Um culto verdadeiro tem que ser avaliado racionalmente com base na palavra de Deus. Eu estou dentro dos padrões que a palavra de Deus espera que eu siga. Isso é uma análise.
Isso aí não é experiência emotiva, é tanto que em Efésios, capítulo 5, se eu não estou enganado, que às vezes eu misturo os textos, fala sobre nós temos nós temos uma experiência, e ele disse: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, no qual não há dissolução. Essa palavra dissolução significa uma vida bagunçada, fora da vontade de Deus, desorganizada. Então, queridos, não é uma embriaguez semelhante à do alcoolismo, mas é uma embriaguez em que você está tão cheio da presença de Deus, você está tão visitado pelo poder de Deus, que você nem pensa, o seu senso crítico, de certo modo, fica comprometido, porque você entende que a sua prioridade é fazer a vontade de Deus. E aí aquele pessoal todo certinho passa vergonha. Passa vergonha. Agora, quero concluir a reflexão de hoje, ainda que não conclua a meditação, com um texto que depois de 40 anos, mais de 40 anos lendo a Bíblia, eu até já tinha um conceito bem fixado na minha mente, mas se eu precisasse argumentar com alguém e dizer, esse negócio aí que você pensa que você faz está errado, eu não tinha um texto para fazer isso. E aí de repente eu descubro, está aqui. Está aqui. E não é que eu vá usar o texto como pretexto, não. É porque o texto é muito claro. E você vai ver, você vai entender quando eu mencionar. Diz assim, no versículo 16, ele diz assim: ninguém mais falará acerca da arca da aliança. Eu vou ler todo. Diz assim: então, quando vocês se tornarem um povo numeroso naquela terra, ninguém mais falará a respeito da arca da aliança. Vocês não pensarão mais na arca da aliança, e nem lembrarão dela, e nem precisarão dela, e nem farão outra. Rapaz, vamos ver quantos verbos tem aqui. Primeiro, vocês não falarão mais a respeito da arca da aliança. Falar, não falar. Segundo, vocês não pensarão mais na arca da aliança. Não pense mais na arca da aliança. Porque eu vejo que tem irmãos hoje com saudade da arca da aliança. Você já ouviu falar, conhece o filme Os Caçadores da Arca Perdida? Tem irmão que ainda está igual lá o artista daquele filme, o personagem daquele filme, atrás da arca, achando que ela vai ser o máximo da espiritualidade que você pode encontrar. Nós temos músicas aí dizendo, trazendo a arca. Aí depois dividir o grupo no meio, muita carnalidade, dividir no meio, tudo querendo aparecer mais do que Jesus. Aí vai um que traz a arca, o outro leva a arca. E aquela confusão. E os irmãos ainda estão com saudade da arca. Quando o texto aqui, pelo amor de Deus, eu nunca vi algo tão claro. Ele diz assim, não falarão mais a respeito da arca, não pensarão na arca, nem lembrarão da arca, não farão outra arca. Você entendeu? Proibido. Isso aqui é um mandamento. Em outras palavras, esquece a arca. Você entendeu? Porque, e o que tem a ver a arca? O que era a arca da aliança para o judeu? A arca da aliança era o símbolo da presença do Deus vivo. Ela foi feita toda especial. A madeira tinha que ser madeira de acácia. Revestida. Você não via madeira, você só via o revestimento. Revestida de ouro. Toda coberta de ouro. E sobre ela havia, sobre a arca, que era a tampa da arca, na tampa da arca havia 2 querubins. Esses querubins tinham asas. E as asas deles estavam estendidas para o centro da arca.
E como eram dois querubins, um de frente para o outro, as asas deles tocavam uma na outra. E quando o Senhor mandou Moisés fazer aquela arca, ele disse: ali, no centro da arca, eu manifestarei a minha presença. No centro da arca, eu te falarei. Mas o Senhor agora está dizendo através do profeta Jeremias: esqueçam a arca. Mas hoje nós ainda temos igrejas, irmãos, músicos, cantores, compositores com saudade da arca. A arca que, uma vez, por causa do pecado do povo de Deus, ela foi roubada pelos filisteus e ela causou toda uma desgraceira na vida daquele povo pecaminoso. Eu acho que o Senhor disse: olha, acaba com esse negócio de arca. Você não precisa mais de arca, não. Vocês já têm o Espírito Santo, que é a minha presença. O véu já foi rasgado. Vocês já têm livre acesso ao Santo dos Santos. Então, vocês não precisam mais da arca. Porque, irmãos, honestamente, eu acho que se a arca de Deus ainda existisse, primeiro, ela seria adorada mais do que o próprio Deus. Se o Senhor mandou fazer uma serpente do deserto como símbolo do Cristo crucificado, para que todos aqueles que olhassem para ela fossem curados das picadas das serpentes do deserto, e o povo passou a adorar aquela serpente e deram nome àquela serpente de Deus Neustan, uma coisa assim. Foi adorada durante muitos anos pelo povo de Israel, que aprenderam por tanto tempo a adorar só a Deus. Eles agora estavam adorando uma cobra. Só porque Deus usou a cobra, passaram a adorar a cobra. Mas tem tanta cobra aí que Deus tem usado e estão adorando, né? Nas igrejas, liderando igreja, liderando louvor. E aí lá vai, né? Falar muito não precisa. Pois bem. Mas, meus queridos, o Senhor disse: esquece a arca. A arca era só um símbolo da minha presença. Eu estou aqui, olha para mim. Porque a gente olha para a arca e esquece de Deus. Nisso está errado, se cometemos esse erro. A gente olha para o templo, como aconteceu com o povo de Israel, e esquece de Deus. Sabe o que é que Deus faz com todos esses nossos ídolos? Ele destrói. O Senhor disse para Davi: tá, faz o templo, mas tu não vai fazer não, quem faz é teu filho. Você não dá certo não. Quem faz é seu filho, você derramou muito sangue, você foi um guerreiro. Mas aí um dia, o povo de Deus achou que bastava frequentar o templo com a vida toda errada. Aí o Senhor pega, chama Nabucodonosor e diz: destrói o templo. Chama outros povos e diz: destrói o templo. Eles têm que saber que o templo é o lugar de me adorar, mas o templo não é para ser adorado. Entenderam? Agora o templo é lugar de adorar a Deus. Tem nada na Bíblia que diga o contrário. É o lugar de adorar a Deus, mas não é o lugar para ser adorado. Não há lugar para ser adorado. Há um Deus para ser adorado. Isso é feito no templo, na montanha, em qualquer canto. Porque o que importa é o interior, em espírito e em verdade, como o Senhor falou para aquela samaritana. Mas a gente tem mania de transformar os lugares de adoração em um Deus para nós, um ídolo para nós. E o Senhor não aceita isso. Hoje o pastor está com a mitrazinha na cabeça. Jesus está trabalhando para que o judeu se converta. E tem evangélico se convertendo ao judaísmo. Pelo amor de Deus, que loucura é essa? Está tudo contrário. Isso aí, como diz lá em Hebreus, era apenas símbolo das coisas que haveriam de vir. Mas não é a essência. Amém, queridos? Nós temos que adorar a Deus em essência. Ele nos manda beber o vinho e comer o pão.
esse pão não pode se tornar em objeto de adoração, como fazem alguns cristãos. Não é? Eu aprendi quando era criança que se eu botasse esse pão na boca e não engolisse, eu estava em pecado. Os irmãos, quando termina aqui ceia, sobra algum pão ali, aí, pastor, o que eu faço com esse pão? Eu disse, dá para alguém aí comer, quem tiver com fome, come o pão. Pastor, o pão da ceia. E qual é o problema? Eu aprendi quando eu era criança, me ensinaram sobre essa questão da ceia, que se a gente pegasse o pão e furasse com alfinete, ia sair sangue. Sua mãe lhe ensinou isso, ou seu pai, alguém? Eu aprendi assim. Pode, quando botar na boca, você tem que engolir logo. Não tire, não olhe para o que é, não tente descobrir o que é. Você tem que engolir só. Aí conta a história da menina que ficou curiosa, botou na boca, mas não engoliu, levou para casa. Aí ela quis testar se o que o sacerdote dizia era verdade. Furou, começou a sair sangue. Como é que vai sair sangue do pão? Se tivesse saído sangue do vinho, até entendia. Mas do pão... Então, irmãos, nós temos as nossas idolatrias. E temos que acabar com isso. A gente pensa que a gente não é idólatra, mas se a gente for avaliar, a gente é idólatra num bocado de coisa. É idólatra do paletó. Tem igreja que se não... Eu conheci um irmão, ele já faleceu, um homem de Deus, está no céu com o Senhor. Um sério mesmo, homem de Deus. Mas tinha lá um paletó de reserva. Ele me convidou um dia para pregar na igreja dele. Aí, em respeito aos irmãos, eu fui de terno, né? Botei o paletózinho. Mas se eu não tivesse ido, ele já tinha um de reserva. Caso alguém chegasse lá sem paletó. Mas a gente tem as nossas idolatrias. Quando a prioridade é a presença de Deus, a essência de Deus. Agora, para não ser idólatra, vamos desconsiderar, desfazer todos os símbolos legítimos da espiritualidade? Não. Não. Mas vamos deixar no lugar deles. Cada coisa tem o seu lugar certo. O tempo da arca passou, mas ela teve uma importância. Foi essencial para o povo de Deus. No dia que eles perderam a arca, perderam a guerra. Mas nós não dependemos mais da arca. Esse tempo já passou. Amém, irmãos? Olha para alguns irmãos. Aqui foi por causa do passagem de ano. Botaram um monte de bolinha de balãozinho. Para alguns irmãos, se chegasse aqui e visse isso aí, essas bolinhas, vixe, essa igreja é profana. Cheia de bolinha, de balão. Isso não é de Deus, não. Então, assim, a gente sacralizou coisas que não tem nada de sagrado. Entenderam? Então, nós temos que... É claro que nós respeitamos. Quando eu vou numa igreja que eu sei que eles lá, o pregador sempre usa terno, tudo bem, eu vou de terno. Se bem que já me aconteceu, eu dei uma bobeira que eu fui para a igreja, lá todo mundo usava terno. Mas graças a Deus os irmãos não me desrespeitaram, não me distrataram, me cumprimentaram como pastor, me receberam como pastor, me pediram para sentar lá junto com o pastor. Então, para mim, isso é equilibrado. Mas o senhor está de paletó, não. Então não pode subir no púlpito. Porque aqui o púlpito é sagrado. Irmãos, tem que ser sagrado é a nossa vida. Mas quando a nossa vida é sagrada, as coisas que a gente toca é para ser santificada também. Tá certo? Agora não podemos confundir as coisas. Amém? Tudo aquilo que representa Deus é sagrado. Mas nem sempre tudo aquilo que é sagrado por nós, consagrado por nós, representa Deus. Às vezes nós pegamos uma coisa e desvirtuamos. Amém, queridos? Por hoje é só. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu quero orar por você. Se você está com algum problema de enfermidade e quer receber oração, se você está com algum problema espiritual, quer receber oração, ou então se você
falamos hoje tanto sobre a importância de estar na igreja. Se você se distanciou da igreja, da casa do Senhor, e quer hoje assumir com o Senhor esse compromisso de retorno ao lar, retorno à casa do Pai, e quer que eu ore por você, vem à frente, quero orar por você. Quero colocar sua vida diante do Senhor, em oração. Vamos orar então, queridos. Meu amado Pai, que a Tua graça e misericórdia sejam presentes sobre estas vidas. Sabemos o quanto são preciosas para Ti. Nós temos aqui irmãos que estão pedindo cura. E Tu, Senhor, na Tua palavra nos oferece e garante cura. Nós Te pedimos que Tu cures. Desfaz toda a enfermidade, meu Senhor, toda a perturbação que tem afligido o coração do Teu povo. Cura, Senhor, pelo poder do Teu Espírito. Manifesta a Tua glória e o Teu poder, Senhor. E assim, Senhor, cumpre o Teu propósito. Na autoridade do Senhor, em nome de Jesus, toda a enfermidade saia agora, em nome de Jesus. Ordenamos. Senhor, recebe na Tua casa, nos Teus braços novamente, estas servas, meu Senhor, Tuas, que estão agora tomando a decisão de estarem mais presentes na Tua casa, mais perto de Ti, voltar ao primeiro amor, Senhor, a estar buscando a Tua face. Toma, Senhor, nas Tuas mãos a vida da Janete, da Evila Neiva, e se há algum outro irmão ou irmã que tenha feito esta decisão agora, ainda que seja só no seu coração, Senhor, assina embaixo, documenta, registra, Senhor, nos céus, para que o Teu poder e a Tua glória se façam de um modo especial presente na vida destes irmãos. Cumpre o Teu propósito na vida de cada um. Cumpre o Teu querer, Senhor, e assim que o Teu nome seja glorificado e exaltado para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.